Boa noite, pessoal. Estamos organizando aqui a conexão com o Otávio para darmos início para mais um TBT em live nessa quinta-feira. Como é que tá o áudio de quem tá nos assistindo aí? Como é que tá o áudio? Quem puder dar um ok para nós aí. Vamos fazer o convite aqui para o Otávio. Fala, Otávio. E aí, Matheus? Tudo bem? Como é que tá, cara? Deixa eu só trocar a câmera de lado aqui. Manda ver aí. E Feito, meu aí? querido. Como é que tu tá? Tô bem, velho, tô bem. Obrigado pelo convite aí. Que isso, cara. A gente vai esse mês de setembro a gente vai falar dos atletas que passaram aqui na Superliga Série B, né, que a gente jogou em 2015 e 16. Sim. E o teu nome não podia ficar fora dessa lista, né, cara? Aí, ó. Pois é, vou te falar. Tava te perguntar como é que funciona a live. Eu não, desde o início da quarentena, nunca fiz live, nunca participei de nada, assim, sabe? Então, pra mim é tudo Cara, novo. eu já tô quase craque aqui, cara. Essa é a 17ª live que eu tô Sim, fazendo né? já. É o quê? No mínimo uma por semana? A gente tem duas por semana. Uma é o Sim. Zé que faz na Sim, segunda-feira, o Zé, é. é um papo mais técnico, a gente traz técnicos, traz gestores, e na quinta-feira a gente traz ex-atletas que passaram por aqui e deixaram suas marcas aqui. A gente sempre faz um papo descontraído na quinta-feira, né? Sim, sim. Não, show de bola. É bacana tá aí. Legal. Então eu vou dar o início aqui, fazer o nosso protocolo, enquanto tu te organiza aí, toma uma água, respira, e a gente vai dar início pro nosso TBT em live, pode ser? Beleza, tá certo. Então vamos lá. Boa noite, pessoal. Estamos começando mais um TBT em live nessa quinta-feira, dia 3 de setembro, quinta é dia de TBT. E aqui no Itajaí Pro Vôlei, o TBT ele é um pouco diferente. A gente sempre traz um dos destaques que passaram aqui ao longo desses 10 anos. E nesse mês de setembro, como eu já falei, a gente vai trazer alguns atletas que passaram por essa Superliga B com a gente, 2015, 2016. E hoje o nosso convidado foi um dos centrais da nossa equipe. Atualmente ele é técnico de vôlei nos Estados Unidos e ele vai contar um pouquinho da sua história aqui e nos alegrar nessa quinta-feira. Otávio, quero deixar aberto aqui para você se apresentar, fazer um breve comentário, uma breve introdução, antes a gente trocar essas ideias aí que a gente tem para falar no dia de hoje. Fica à vontade, tá bom? Tá certo, tá certo. Então vou mandar ver aqui. Ah, bom, eu sou cria da geração 87 aí do estado, né? Como central, comecei em Florianópolis ali nas categorias de base, quando a antiga equipe profissional da Unisul estava na cidade, né? E, cara, foi uma época muito boa para ser moleque e jogar vôlei em Florianópolis, né? Pô, tinha Unisul de Marcelinho, André Heller, ah, de Milinkovic, de Carlos Weber. Então, pô, a gente jogava, tinha o nosso treino e depois ficava para olhar os caras treinar. Então era, cara, era muito legal aquela época. Comecei ali, daí depois a Unisul e CIMED, elas se separaram, então a Unisul acabou indo para São José. E naquela época daí eu migrei para São José, logo ali no lado, né? Em 2005. E até um abraço para aquele grupo lá de 2005, a galera muito massa, gente fina. E dali, logo depois, a Unisul, logo em 2006, eles montaram um time juvenil mais organizado, que eu fui parte. Depois, em 2007, fui para a UX, juvenil da UX, subi para o adulto da UX. Foi também muito bacana. E daí, depois, eu vim para os Estados Unidos como atleta. E daí, de atleta, virei treinador e estou aí até hoje. Mas então essa é um pouco brevemente a minha caminhada por, pelo vôlei. Bom, daqui a pouco a gente continua mais o papo, mas eu tive uma breve passagem em 2005 por Itajaí, desculpa, por Balneário, que foi também uma boa experiência que eu tive, jogando joguinhos abertos, para mim foi sensacional. E depois, em 2016, que eu joguei no universitário, trabalhei um pouco como treinador colegial, voltei para o Brasil, joguei por Itajaí, daí aquela Superliga, e depois disso voltei para cá.
antes a gente entrar nos detalhes, teve 2 passagens pelos Estados Unidos? Eu tive basicamente duas passagens. Estou na minha segunda, né? É que quando eu vim em 2008, joguei 3 anos até 2011, joguei. E daí, logo depois de eu acabar minha temporada na minha fase como atleta, eu passei mais 2 anos só como estudante, dando treino a nível de high school, que eles chamam de colégio, fazendo camp de vôlei nos verões americanos aqui. Me graduei depois de 2 anos de parar de jogar, e daí que eu peguei o meu primeiro emprego, vamos dizer assim, profissional, como treinador de vôlei, sabe? Numa escola universitária de divisão 1, que daí foi de 2013 a 2015. Entendi. Final de 2014, na verdade. Cara, Daí, tô vendo que a gente vai... Desculpa te cortar, tô vendo que a gente vai fugir um pouquinho do roteiro. Tem bastante coisa tem pra gente bastante coisa, falar tem aí. bastante coisa. Tem bastante coisa. Que legal, que legal. Tá, então vamos lá. Vamos voltar um pouquinho no tempo e vamos puxar lá. Começou em que ano? E em que local, mais precisamente? Como você está falando, a minha passagem para os Estados Unidos? Não, não. Quando tu começou com que idade? Lá no início. Sim, lá no início, eu era. Bom, cara, no Brasil todo mundo joga bola antes, né? Eu joguei bola, daí, cara, fiquei muito grande de futebol, joguei tênis, que era esporte do meu pai e do meu irmão. E daí, como eu te falei, Floripa tinha a Unisul e tal, comecei com 15 anos. Até uma 15 anos. idade não muito nova, assim, para se começar a jogar vôlei, né? Mas o bom é que eu jogava tênis, então tem uma transferência boa de algumas mecânicas do tênis, Os movimentos. aprender o esporte novo que era para mim, né? Certo. Então, comecei com 15 anos e, cara, isso foi 2003, 2006 eu já estava jogando contra o adulto do Unisul, contra Henrique, contra Vinhedo, contra Riad, num estadual adulto que a gente jogou. Então, para mim foi tudo muito rápido, assim, sabe? E não começou na escola ou foi direto no clube? Foi direto no clube, foi direto na Unisul. Eu jogava pela Direto. Unisul. Na escola, eu estudava no Colégio Catarinense naquela época e até ofereciam vôlei, mas era mais escolinha, não era tão de performance assim para a galera que estava Entendi. tentando conseguir alguma coisa com voleibol. Entendi. Então foi rápido assim. Massa, massa. Eu sempre faço essa pergunta, cara, como o nosso aqui é só papo com atleta. Cara, teve gente que começou na escola, teve gente que começou por um desafio, teve gente que começou para emagrecer, teve gente que começou na rua. Cara, é sempre legal ver como cada um começou. O teu é legal porque tu começou direto num clube, né, cara? Que é o mais difícil, o mais improvável, né? O mais improvável, mas tem coisas, né, Matheus, assim, eu era um É, moleque alto, que nem te falei, até a mecânica do tênis meio que ia e tal. pode Cara, mas era dizer. ruim, velho. Eu era ruim, sabe? Teve gente que apostou em mim, Que legal. sabe? Teve gente que apostou em mim Mas também, primeiro ano, passei um ano fazendo paredão sozinho no canto do ginásio, né? Sim. Passei um ano dando passada sem rede, sem nada. Só depois que eu consegui me engrenar em treino de volume, consegui me juntar ao time, assim, para não ficar matando os exercícios que nosso treinador passava, né? Sim. Mas Que legal. Mas agora vamos lá. Começou lá com 15 anos. Puxa pela tua memória aí os clubes que tu passou. Se tu tiver algum título aí que tu queira que tu te chame a atenção, sim, que foi marcante, né? Pode citar também premiações. sim. Até vamos parar em 2015. Tá? Se tu Tá. conseguir puxar tudo aí, vamos parar em 2015. Não, vai dar, vai dar, vai dar. Cara, Então manda tava bala. pensando, tava pensando aqui, né? Acabei de ver um post da live com o Rafinha. Falei, cara, Ah, Rafinha ganhou um monte de coisa, velho. Rafinha ganhou um monte de coisa, passou por um monte de clube. O meu vai durar 30 segundos isso aqui. essa parte do Rafinha a gente levou uns 40 minutos. Até ele parar Porra, de falar clube, título, levou uns 40 minutos. sim, sim, sim. Mas foi assim, ó, Unisul Infanto, ali em 2003. Daí São José Infanto, desculpa, Unisul Infanto 2003, 2004. São José Infanto, em 2005. Unisul Juvenil, em 2006. Até aí, cara, o que a gente ganha? Não ganhei nada expressivo ali.
um regional de Sim. joguinhos, uma coisinha assim, mas nada demais. Mas tava no time bom, né? Sim, a gente tava num time, cara, nosso time de Floripa, 2003, 2004 ali, cara, mandava a molecada jogar JASC com adulto fácil. Os molecada, para compor time de adulto para JASC, tinha muita gente boa. Pô, o B, né, cara? O Legal. B, André, Pô, teve muita gente boa. ei, para um pouquinho. O B tá correndo na nossa live. Eu quero fazer uma live com ele e o Bernardo tá correndo, tá? Na Fala com UB, ele, eu vou fala dar um com ele, toque ele tá nele. correndo. Eu vou dar Ele uma tá intimada correndo na nele. nossa live. Cara, ele tá correndo, velho. Eu nem falei, fiz o convite dele. Não quero, tenho vergonha. Para, Bernardo. Ai, não. Tem vergonha. Quer ser levantador de time tem vergonha. Meu É, Deus do céu, não. cara. Eu vou dar um toque nele. Fala, Cara, fala. e daí 2005, que nem eu te falei, em São José, com o Mosca era nosso treinador, com o Júlio de Libro. Também, outra galera ali de São José que na época eles treinavam toda hora com o time adulto da Intelbras. Acabou de entrar. Falamos Ó, o dele Biel. agora. Acabou de entrar. Bernardo, não corre da nossa live. Não corre. Cara, no ano de 2005, mesma coisa, com uma galera muito boa. Você meio que juntou alguns de Florianópolis com a galera de São José e também deu um time bem bacana lá. 2005 eu tive a oportunidade de jogar a fase dos Joguinhos Abertos estadual por Balneário, né, com o Marcelo, que nem eu te falei, aquela geração, tem uma geração boa, cara, Filipão, Martinho, Arquimedes e a passada trocada dele lá na ponta, Como que sabe? pode? Baiano, cara, uma galera muito boa daquela época, que até hoje tem alguns trabalhando com vôlei, trabalharam muito tempo com vôlei. E daí 2006, cara, 2006 assim foi para mim foi um salto em termos de evolução como atleta, porque eu fui exposto ali a muito jogador de seleção infanto-juvenil e juvenil de adulto, sabe? Porque a Unisul meteu uma grana no juvenil e, cara, e trouxeram, pô, Murilo Radic, o Zé Jorge, uma galera, assim, muito boa. O Rogério, que jogou vários anos aí, Super League, joga na Europa, coisa arada. Então, para mim, foi um salto de desenvolvimento como atleta, cara, 2, 3 anos eu comprimi tudo em um ano só. E tive a oportunidade de jogar muito contra adulto e tal. Então foi uma experiência muito boa. Daí, depois de 2006, aquela equipe juvenil se desfez. E normalmente, né? Como é normal no Brasil, cada um vai pro seu lado, né? E eu Sim. acabei indo para a UX em Caxias do Sul. Que eu sabia também que era outro clube que. Giovanni? Era o Giovanni? É, Giovanni. na época, quem era o meu treinador era o André Porte, o gringo. Sou O bem. Giovanni estava lidando com a galera do Infante, eu já era juvenil. Mas o Giovanni, eu cheguei a trabalhar com o Giovanni como treinador. Desculpa, eu atleta, ele treinador. Mas aí Certo. eu já vou chegar lá. E daí, em 2007, lá em Caxias, eu sabia também que era outro time formador de atleta que usava a base muito produto. E para mim, esse era o caminho, sabe? Eu nunca fui especialmente na minha época de juvenil, assim, nunca fui o mais forte, o que saltava mais alto. Então, eu tinha que, aos poucos, achar meu espaço, né? Então, eu achava que esses projetos eram boas maneiras de conseguir isso. Então, lá na UX, inclusive, eu tinha família em Caxias do Sul, que ajudou, né? E daí eu tava lá no juvenil e meses depois tive a oportunidade de subir para adulto no estadual e daí fiquei para a Superliga de 2007 2008, Superliga 2007 2008. Nessa época, ah, a gente foi vice-campeão gaúcho contra a Ubra, que tive a oportunidade de jogar na final até, os dois jogos da final, tive a oportunidade de jogar como um Juvena, assim, né, cara? Pô, um nosso meio de rede se machucou, e a posição caiu na minha mão. Mas até que fui bem, assim, foi legal, foi uma experiência muito boa, tive a oportunidade de jogar, a gente jogou contra a seleção de Portugal naquela época, pô, eu tinha 18 anos de idade, então, para mim, oportunidades fantásticas, sabe? Na UX, a gente foi terceiro lugar em Jogos Abertos Brasileiros, a gente foi campeão de jogos do GIRGS, que se fala, dos Jogos Abertos do Rio Grande do Sul, uma ou duas vezes.
foi uma época boa, assim, para mim. Outra época de desenvolvimento muito rápido, sabe? Porque, cara, tinha o Fabi Fera era o nosso levantador, ou a gente tinha o Jamelão na saída, o Jamelão estava muito bem naquela época. O Jamelão, várias vezes, ele foi o maior pontuador de Superliga. Naquela época foi outra delas, então... Marcelo, Marcelo me sacaneando aí, cara. Ô, Marcelo, vai Marcelo... explicar, velho. Marcelo, velho. Propaganda enganosa. Eu tava pensando, Matheus, propaganda enganosa, aquela foto minha que tu botou pra promover a live. Cheio de cabelo, né? Cheio de cabelo, cheio aqui, pô, não tem nada. Não é o mesmo cara. Não é. Trocaram, Otávio. Mas cara, então naquela época ali de UX também foi muito bom para mim. Então, que nem eu falei, pô, eu tive a oportunidade de treinar com a Edu todo dia e bloquear uns caras do calibre, tipo Jamelão e Alex Lenz, que ainda estava jogando no final da carreira dele, muita experiência dele, né, cara? Então, Fernandão e Lucianinho, líbero, que tá até hoje aí, então tinha muita gente boa, assim. E daí, ô Matheus, cara, para tu ver a tendência que eu tinha nessa época, eu estava no Unisul, eu estudava e jogava na faculdade. Eu fui para a UX, eu estudava e jogava. Então, isso era mais ou menos o que eu queria para mim. Usar o voleibol como uma ferramenta de eu conseguir um estudo superior de graça ou por um preço muito mais barato, sabe? Deixa eu te cortar de novo. E que curso que tu fazia na época? Eu fazia jornalismo, tanto no Unisul quanto na UX. E eu conseguia transferir o crédito das cadeiras de um para outro. Então, eu consegui dar continuidade nos meus estudos lá. E daí, depois do final da Superliga de 2008, a gente jogou uns Jogos Abertos Brasileiros ainda com a UX, com um grupo que ficou remanescente lá. Mas aí eu estava vendo que, como qualquer time de Superliga, patrocinadores iam trocar, o time ia se reestruturar. Então, ali por dezembro, antes da Superliga acabar eu já estava de olho em universidades americanas com times masculinos que ofereciam bolsa. Para dar, como eu falei, para dar continuidade naquele esquema de estudar e poder jogar. Que para mim era o ideal, sabe? E foi assim que eu despertei interesse em procurar universidades americanas que oferecessem isso para mim. Uma bolsa de estudo e outra, né? Poder viajar, poder aprender uma outra língua, poder conhecer lugares e gente, e tudo que vem atrelado a esse tipo de experiência. Até o Dudu tá ali, ó, que é outro cara que saiu também para jogar universitário. O próprio Guga, líbero também, estava aqui nos Estados Unidos, se eu não me engano. Até troquei uma ideia uns anos atrás com ele. Então, cara, para mim isso aí foi fundamental para eu vir para cá. Eu vou te interrompendo, cara, porque tem coisa que eu preciso perguntar. Não, se deixar, Pois é, não. Tu foi através de agência ou eu vou ir e deu? Cara, eu fui meio que na cara dura, assim, ó. Eu tive uma sorte. Eu tive uma sorte porque no time que me ofereceu a bolsa, que eu tive na época, tinha um assistente brasileiro. Então ele fez o meio de campo para mim. Mas, cara, eu olhando assim para trás e pensando, pô, será que eu pagaria uma agência para fazer a papelada para mim? Ou será que eu faria tudo eu mesmo de novo e eu pagaria alguém para fazer para mim, cara? Cara, é muito papel, é muito visto, não tinha nem passaporte na época. E eles chamam para você ingressar na Universidade Americana, você precisa fazer uma aplicação. A aplicação nada mais é do que uma inscrição. Tá, mas tem 20 passos para você seguir, incluindo uma redação de não sei quantas páginas, tudo em inglês, óbvio. Cara, isso para me virar e correr atrás de coisa e traduzir histórico escolar. Tinha muita coisa que raramente as pessoas fazem, não se sabe como fazer, e na época eu tive que fazer. Então, para responder a tua pergunta, brevemente, sim, eu fui meio que na cara e na coragem, pô, com a ajuda de amigo, ajuda de pai e mãe, correndo atrás, ligando. E daí 2008, setembro de 2008 eu cheguei aqui. Cheguei com um mês de atraso nas aulas. Um mês de atraso. Eu cheguei em setembro, é para mim ter chego em agosto. Só que esse assistente da época, ele falou assim, ó, Otávio,
se isso vai te motivar, eu espero que você dê um gás aí, porque a gente vai jogar um campeonato no Havaí em novembro. Se tu conseguir chegar nesse semestre, você tá na barca e você vai junto. Então, isso meio que foi uma motivação para mim conseguir dar um gás e chegar, apesar de chegar atrasado, chegar lá na universidade. Tanto é que eu cheguei no aeroporto, o treinador me pegou, cara, e me levou direto para uma sala de aula. Eu não podia mais perder aula. Me pegou no aeroporto, mal falava inglês, né? O cara passa nos testes de inglês, acha que tá sabendo, quando chega aqui, na real não sabe nada. E cheguei na minha classe lá e, cara, e já no gás, vai pra classe, vai pra outra, faz documento, não sei quem, não sei o que lá, cara, louco pra jogar, né? Louco pra jogar. E demorou uma semana até minha papelada, uma vez que eu cheguei lá que eu precisava assinar realmente a papelada. Na época eu fazia tudo por fax, mandava e recebia documento por fax, então eu precisava literalmente assinar os papéis. E mas foi, cara, tudo válido, né? Sempre Claro. é um pensamento a longo prazo, né? Então, na época foi uma correria, mas hoje para mim valeu muito a pena. Legal. A tua pergunta, pô, já tô nessa resposta Vamos? faz um tempo. A pergunta é Vamos até lá, vamos lá. 2015, né? A pergunta é até Isso. 2015. Então, de 2008 a 2011 eu joguei 3 temporadas. Você perguntou sobre o curso que eu fiz no Brasil, eu fiz jornalismo. Nos Estados Isso. Unidos, eu vim como transferência. Então, normalmente você tem 4 anos para jogar. Eu joguei por 3, porque eu transferi da UX para cá. Ah, Entendeu? E eu consegui entrar no curso de jornalismo. No jornalismo televisivo, na verdade. Foi esse um curso bem que específico que eu legal. fiz. Então para mim, cara, para mim tudo deu certo. Assim, as coisas meio que estranhamente foram se encaixando, sabe? Meu Deus. Eu ia Então, perguntar isso também. Que curso que tu fez nos Estados Unidos se encaixou? claro, E, cara, perfeito. perfeito. Mas também, assim, eu tô te contando uma história longa aqui em 10, 15 minutos de resposta, porque Claro. eu joguei de 2008 a 2011. E daí de 2011 a 2013 faltava bastante cadeira para eu completar esse curso de jornalismo. Então eu virei um estudante normal. Eu não estava jogando, eu estava estudando. E que, sinceramente, foi o melhor que aconteceu comigo, porque nas minhas classes, cara, eu tinha que entrevistar vice-prefeito da cidadezinha, eu tinha que, entendeu? Era muita correriazinha. E se eu tivesse num horário de vôlei, treinamento e viagem, nunca conseguia ter conseguido esse diploma que eu consegui. Então, como eu te falei, as coisas meio que se encaixaram ah, de uma maneira estranha, mas tudo, cara, tudo deu certo. Foi, não sei, sorte, sei lá. Cara, minha passagem falando de voleibol nos Estados Unidos como atleta foi uma experiência, assim, para mim, surreal. Surreal, porque uma das coisas, ainda mais você tendo 18 anos e vindo para os Estados Unidos, uma das coisas que me atraiu para eles chamam de programa, aí no Brasil é projeto, que eles chamam de programa equivalente, é que, cara, eles me mandaram uma revista sobre o time com dados estatísticos, foto de ginásio. A gente tinha 7 mil pessoas no nosso ginásio lá, sabe? Tudo uniforme da Nike, o chão brilhando, tudo do bom e do melhor. Então, esse, pro moleque de 18, 19 anos, isso daí, o olho cresce, né? Então, Meu para Deus. mim, não só isso, mas foi um dos fatores. Outro fator que eu vi para eu vir para a minha universidade, que se chama BYU, Brigham Young University, é que eles tinham atletas que saíram dali para jogar no time americano. E naquela época que eu vim, em 2008, 2 campeões olímpicos americanos da Olimpíada de Pequim vieram da minha universidade. Então, para mim, isso foi um bom sinal na escolha. Bom. Eu sabia que tinha talento lá. E na minha passagem lá, eu joguei com Taylor Sanders, que jogou no Cruzeiro, seleção americana, meu Gosto. amigo, a gente jogou Gosto. junto. E, cara, fora de sério, o bicho era um monstro. É um Ah, monstro. cara, bom, até a peneira dele, assim, ele tinha 18 anos de idade, estava dando por cima de todo mundo por 1 metro de altura, assim, sabe? O Ben Patch, que é o saída da seleção americana, que tá engrenando agora com a seleção americana também, era da região ali e estava sempre com a gente. E teve um outro meio de rede, foi para o Piacenza, logo se graduou, o nosso levantador foi para o Ravenna, então a galera estava indo para a divisão 1 italiana, outros estavam indo para ligas não tão grandes, Espanha, Finlândia, então era,
era um nível de vôlei bom, que obviamente que me atraía, sabe? Claro. Além de toda a estrutura de uma sala de fisioterapia gigante, com bastante fisioterapeuta, sala de musculação, preparador, uma estrutura, pô, invejável, que talvez, não sei se tem time do profissional no Brasil que tivesse. Então, né, vários fatores que contribuíram para eu vir para os Estados Unidos. Bom, voltando para a minha linha do tempo, em 2003 eu me graduei, assim, indo e voltando, né? Eu esqueci de mencionar isso. Desde 2008, na minha chegada, em todo o verão americano, que vai de junho, final de agosto, junho, início de agosto, metade de agosto, eu fazia camp de voleibol. No Brasil já está tendo alguns camps, até uso esse termo camp, né? Aqui nos Estados Unidos é muito comum, tem camp de basquete, tem camp de vôlei, tem camp de beisebol, tem camp de tudo que você possa imaginar. Então, tinha essa empresa de camp de voleibol que ela pegava a molecada que estava jogando no nível universitário, ensinava eles um método que a empresa gostava para ensinar vôlei, e eles mandavam a gente ao redor do país dar camp de uma semana para escolas, entendeu? Tipo, cara, é quase que um delivery de voleibol. Pois é. Tinha assim, um treinadorzinho de uma high school, de uma escolinha de Montana, ligava assim, eu quero fazer o camp da semana tal, da semana tal. Você pode mandar os teus treinadores? Posso. Eles mandavam a gente chegava lá, ensinava o nosso método de jogar vôlei, né? E depois, na semana seguinte, estava em outro lugar. Então, isso eu fiz em todo o verão de 2008, 2009 a 2018, por 9 anos. Então, paralelamente à minha carreira de jogador no início ali nos Estados Unidos, isso foi como eu entrei na carreira de treinador, vamos dizer assim. Já respondeu uma das minhas perguntas. Eu imaginei que uma coisa meio que ia levar a outra. Então foi assim que, cara, e assim, eu visitei já tive mais ou menos em 45 estados, de 50 estados nos Estados Unidos, muito devido a esses camps, que eles mandam gente para o Alasca, eles mandam gente para Montana, eles mandam gente para o Nebraska, estados que, cara, que ninguém vai sair do Brasil para ir para Nebraska, né? Só tem plantação de milho. Mas para mim foi uma experiência sensacional, porque eu pude viajar muito, pude fazer aprender como treinador e tirar um trocado, né, cara? Porque eu fazia, durante as minhas temporadas, teve uma época que eu trabalhei, mas muito pouco à noite, mas era muito exaustivo, daí eu acabei não fazendo. E daí, para mim, onde eu tirava um trocadinho para sobreviver o resto do ano, era fazendo camp de vôlei no verão. Tá? Entendi. Voltando no tempo agora, 2013, eu me graduei e logo ali eu peguei um trabalho de assistente na Georgetown University, que fica em Washington, na capital do país. E era uma universidade de tamanho médio, o time de vôlei em si não era muito bom, mas para mim, de novo, uma experiência muito boa. Estar morando ali na redondeza de Washington, na capital do país, foi sensacional. Passei 2 temporadas lá. E daí eu fiquei lá até final de 2014. Então eu como assistente técnico, fiquei lá em 2013 e 2014. E daí, início de 2015, eu vim para o Brasil. A galera, de repente, tá pensando assim, mas como é que tu veio em dezembro para o Brasil? Tu não estava em temporada. A temporada do feminino, era coach feminino, ela vai de agosto até o início de dezembro, para os times que vão até as finais até o início de dezembro. Então, o primeiro semestre de cada ano é o nosso off-season. A gente não tá em temporada. Entendi. Nessa época, eu voltei para o Brasil porque meu visto expirou. O meu visto expirou, eu não tinha... o visto de trabalho é bem difícil de conseguir, não é simples. E ainda mais uma profissão como treinador, que, especialmente aqui nos Estados Unidos, tu não precisa de uma formação acadêmica para ser treinador. Então, não tinha muita coisa que justificava para o governo, por que o Otávio é tão especial para conseguir um visto de trabalho como treinador de vôlei? Então, era bem difícil. Eu voltei para o Brasil em 2015. Daí, cara, fiquei um tempo só treinando com o time de Floripa, ali que Renato Velizardo, com o Bernardo, com o Tito e com o time do Marcelo, né, do Zene. E, cara, e ali foi uma experiência sensacional para mim também. Porque quando eu saí da BYU,
no meu último ano, em 2011, eu sentia que eu tinha muito gás para dar. Cara, eu tinha 23 anos, eu tinha muita lenha para queimar ainda. E eu tava vendo meus companheiros de time indo para uns times assim, top em alguns lugares, sabe? Eu sabia que de repente eu podia jogar numa liga média na Europa, voltar para o Brasil num time menor, alguma coisa do tipo. Só que eu tinha que acabar a minha faculdade. Porque eu pensei, cara, não vou até os Estados Unidos e não voltar com diploma de lá, sabe? Então, então eu acabei não jogando profissionalmente depois disso, logo depois, né? Uma coisa que eu esqueci de mencionar, outro clube que eu joguei, nos Estados Unidos, eles sempre, todo ano, eles estão tentando engrenar uma liga profissional, que por enquanto ela é semi-pro, ela não é profissional ainda. Então eu cheguei até a jogar alguns campeonatos para esse time da Flórida, que foi também outra experiência bem legal. Mas acabei voltando para o Brasil naquela época, como falei, e daí engrenei com o time de Florianópolis, que foi, cara, foi muito bom, não, Matheus. Assim, voltar às raízes, assim, cara, voltar a ver gente que eu. Primeiro, que eu assisti jogar quando era moleque, dois caras, três, não, até alguns caras do nosso time. Tio Bob na saída, Renatão no meio, e o Tito que jogou, por Floripa, jogou na região ali em Intelbras e tal. Então, cara, eu era boleiro desses caras quando eu era infante na Unisul. E eu tava jogando com eles ali, sabe? Então, pra mim era, pô, para mim foi show de bola, assim, muito bom poder dividir a quadra com esses caras e ficar amigo deles, sabe? Além de rever outros amigos das antigas de voleibol de Florianópolis. E naquela época, em 2015, cara, o nosso treino era das 10 à meia-noite. A galera trabalhava, sabe? Trabalhava, estudava, fazia de tudo. E dava o gás, às 10 à meia-noite era legal, porque tinha dias assim, ó, quem vai aparecer no treino? O André Nascimento. Daí o Canha aparecia e batia uma bola com a gente. Tuba aparecia, o João Paulo Tavares aparecia. Aqueles caras que tiveram uma passagem por Floripa, de alguma maneira criaram um certo vínculo com a cidade, ou que ficaram, ou que compraram uma casa, um AP, sabe? E eles iam bater a bola deles com a gente lá. Então, foi uma época muito legal também. E que me ajudou a meio que engrenar de volta como jogador. E daí, depois que a gente jogou regional de jazz, que a gente foi segundo lugar de jazz, nesse segundo lugar no jazz, que a gente até teve uma vitória sobre o Blumenau, que o Blumenau tinha um time super competitivo para disputar a Superliga B, que sempre estão nas cabeças da B, sempre subindo e tal. E o que me graduou e o que me proporcionou estar em boa forma para depois me juntar ao time de Itajaí em 2016. Então, aquele Jazz que foi no final de 2015, daí 15 e 16 em Itajaí. Deu, acabou. Que legal. Caraca, tu falou mais que o Rafinha, pô. Que legal. Ei, antes disso, eu preciso falar uns comentários aqui, cara. Tem umas coisas muito legais aqui, ó. O Edu tá perguntando, cadê aqui a pergunta dele? Como vai ser esse teu ano? Mandar um abraço pro Ricardo, pra Avô Joy Joinville, Bendini, Saulo. A Patrícia perguntando se tu passou pelo Missouri, que fala? Meu inglês não é tão bom. Missouri. Missouri vou contar daqui a pouco, na minha linha do tempo. Então, beleza. E tem uma pergunta aqui do Jonathan que eu não faço nem questão de ler porque eu não consigo. Então, se tu puder responder essas duas perguntas aí, fica à vontade. Matheus, fala de novo que você cortou rapidinho para mim. Quero que tu responda essa pergunta do Edu e também essa última pergunta do Jonathan aqui, que está em inglês, que o teu inglês é bem melhor que o meu. Eu não consigo, eu não faço nem questão de ler, eu deixo para você já ler e responder, por favor. Não, o Jonathan, ele foi meu companheiro de quarto na universidade. Ele tá falando assim, eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Eu sei que ele fala espanhol. Mas falou assim, não tô entendendo bem o que tá acontecendo, mas ele é um dos caras mais legais que eu conheço. Obrigado, Jonathan. Obrigado. Aí, cara, a situação do voleibol aqui com o Corona tá que tem em qualquer lugar, né, cara? Tá assim no ar. Ninguém sabe exatamente o que vai acontecer.
uma das coisas que tem vantagem do esporte aqui ser universitário é que o esporte está vinculado com entidades que lidam com milhões de dólares. Então não é os times não são tão suscetíveis, sensíveis a uma perda de grana, como seria um time profissional brasileiro, sabe? Mas como qualquer business, como qualquer negócio, a universidade precisa de estudante pagando mensalmente as mensalidades e precisa fazer a máquina rodar. O que eu quero dizer com isso é que muitas universidades estão tentando segurar os treinadores o máximo que eles conseguem, redução de salário, ainda não começaram a demitir, mas a temporada ela foi, por exemplo, do feminino, ela foi transferida agora do segundo semestre do ano, que seria agora a nossa temporada do feminino, para o primeiro semestre do ano que vem. Na esperança de que, se as coisas melhorarem, vai dar para fazer acontecer, galera com máscara, aquela coisa arada. Tem outras universidades de outras conferências que a situação está um pouco melhor, então eles estão mandando ver, eles estão fazendo treino, vão fazer uma temporada que antes tinha quase 30 jogos na temporada inteira, agora vai ter 15 no máximo, e eles vão fazer acontecer de alguma maneira. Porque assim como o Brasil, os Estados Unidos é muito grande, cara. Então, cara, eu tô aqui na Califórnia, em São Francisco, a situação tá ruim, Los Angeles tá ruim, mas tu vai no meio do país, tá muito melhor, ou não tão pior, vamos dizer assim, né? Sim. Então, para responder a pergunta ali, a temporada foi transferida para o próximo semestre e alguns programas, alguns projetos estão voltando a treinar, outros não, dependendo da região. Eu sei que no Canadá, o Dudu tá no Canadá, eu sei que no Canadá, cara, eles cancelaram a temporada meses atrás. Falaram assim, ó, não vai ter. E aqui tá mais dependendo da conferência e da região do país. O Tito está participando aqui, está perguntando se as perguntas têm que ser em português ou em inglês, ele está na dúvida ali. Ô, o Titão me zoa, cara, ele fala que eu sou parecido com o Dalhauser agora, do vôlei de praia. É quase que eu vim de regata, óculinho e viseira. Boa. Mas, Otávio, eu preciso agradecer, cara. O papo tá tão bom, tá muito rápido, cara. Cara, passou. Que horas são? Passar um pouco. Cara, já foram 38 minutos de live, cara. Eu não vi o tempo passar, cara. Cara, eu preciso agradecer, cara. As nossas lives e o Itajaí Pro Vôlei são oferecidos pela seguradora Santa Paulina, Bidusque Lanches, Investe Auto, Centro Automotivo, Hotel Parador da Montanha e Cabana Rio dos Cedros, e também juntamente com o apoio da Log Transporte Internacional. Cara, tá bombando aqui os comentários, cara, tá surpreendente aqui, não imaginei que ia ser tanta interação da galera aqui perguntando. Não botei tanta fé também. Não, cara, pelo contrário, eu não imaginei que ia ter tanta pergunta assim pra ti, cara. Olha aqui, ó, o Maurício tá perguntando, quem foi o cara mais saltador que o Otávio jogou em 2016? Maurício? Ele tá querendo se autopromover, né? Pois é, eu vou na tua live. Não, eu vou dizer, o Maurício estava no top 3 aí. Mas vamos lá, Otávio, me responde rapidinho. Como é que foi aquele time de 2015 e 2016, aquela Superliga? Como é que foi para ti chegar na primeira vez aqui na cidade? Não sei se tu foi bem recebido, tu vai me responder agora. E aquele desafio. E me responde rápido, porque eu tenho mais uma porrada de perguntas para fazer para ti aqui. Tá. Cara, resumidamente falando assim, ó, como eu te falei, o Jasper acabou ali em 2015 e tanto é que a gente perdeu pro time de vocês na fase de grupo, se eu não me engano. E tá, já dá para ver que tinha uma molecada nova que tinha potencial, só precisava de uma mescla com a galera mais velha. E, cara, assim, ó, vou te dizer que foi uma das passagens minhas no voleibol que foi mais significativa, assim, ali Floripa e Itajaí, mais significativa por várias razões. Eu não achei que eu ia jogar voleibol depois que eu me graduei em 2013. Para mim, eu não ia ser mais atleta, sabe? E poder estar jogando naquele nível, perto de casa, foi uma coisa que eu nunca imaginei. Então, para mim, foi muito significativo. E, pô, Itajaí, aquela região de Itajaí, Balneário, eu tive uma passagem por Balneário ali no litoral mais norte, é muito receptivo, porque para mim, na minha opinião, é uma região muito de voleibol. Porque não tem futebol, eu não sei sobre basquete, por exemplo, mas é uma região muito que poderia abraça muito o vôlei.
sabe? Tanto é que o projeto de Itajaí sempre revela a molecada boa demais, inclusive a que a gente se juntou para jogar na Superliga. Então, para mim, foi show de bola. E ainda mais com o Marcelo como treinador, que é um cara que eu conhecia. O Zé, que é um cara, pô, o Zé é um cara sensacional por tudo que ele e a Daisy fazem pela molecada aí e pelos projetos que eles abraçam. Você também, sabe? Então, foi muito, cara, tá muita vontade, sabe? E tava com várias pessoas familiares, sabe? O Renato, que eu tava jogando, o B, que eu tava jogando, o Rafinha, que eu conheci o Rafinha, mas nunca tinha jogado com ele, mas, pô, assisti o Rafinha jogar quando era moleque, mais novo que ele, assistia ele Lenda. bastante jogar, pela TV, ao vivo, tudo. Então, para mim, cara, eu tava num ambiente muito bom, cercado de bastante amigo e com um desafio pela frente, porque a gente tinha um time novo, apesar de ter eu, Renato, B, cara, os ponteiros, ó, o Saída, o Anthony, a galera, cara, tinha 19 anos na época, sabe? O Jürgen também, parte daquele time, não era tão novo, mas era um cara mais novo. Então, Borghetti. o Bruno, teve uma galera boa, assim. E, cara, a gente teve, olhando para trás, a gente teve jogos bons. Contra o SESI, a gente meteu um 3-0 rápido neles com, cara, o time juvenil do SESI, Vacari, pega o outro meio grandão lá, Barreto, se não me engano, estão jogando Superliga hoje. Tudo bom. E, os moleque bom, assim, sabe? Então, a gente ganhou aquele jogo. Santo André também foi outro jogo que a gente ganhou no quinto set lá, foi muito legal. Então, para mim, foi uma experiência, assim, mais especial do que quem estava no lado de fora da situação poderia imaginar. Sabe? Para mim foi muito significativo. Que legal. Uhum. E para nós também foi muito importante, né? Acrescentar aqueles atletas experientes a um grupo bom, né? Que era aquela molecada, e foi muito pontual. Para nós foi fundamental. Mas vamos lá, que o tempo está correndo. Cara, me fala um pouquinho. Tu se formou em jornalismo, não precisa nos Estados Unidos ser graduado, não sei como é que é a educação Para física lá, exercer. para exercer a função de técnico. Mas eu quero saber como foi a decisão de ser técnico. Tu já introduziu dizendo que foi nos trabalhos lá da escola já, né? Sim, sim, sim. Foi. Que nem eu te falei, eu comecei paralelamente a jogar, eu estava fazendo os camps de vôlei nos verões. E Isso. daí, depois que me graduei em 2013, fui assistente técnico da Georgetown. E, cara, para te falar a real, não foi, eu quero ser treinador de vôlei. Não, Foi que nem eu guiado. falei, eu fui guiado naturalmente, porque era um jeito de fazer dinheiro, estar envolvido com esporte, viajar. Então era uma combinação de várias coisas que naturalmente me guiou para aquilo, sabe? E aos poucos eu fui vendo, pô, acho que dá para. Se tem um país que dá para se viver como treinador, e se viver assim, eu digo, pensar a longo prazo, como treinador, é os Estados Unidos. Tem treinador que está Legal. 30 anos treinando na mesma universidade, literalmente 30 anos, sabe? Então, para mim, isso meio que me abriu meus olhos e pensei, pô, dá para ser treinador. Mas, sinceramente falando, Matheus, quando eu me graduei em 2013, eu procurei bastante por trabalho ligado ao jornalismo, sabe? Ah, Escrito e televisivo aqui nos Estados Unidos. Só que o legal. mercado ele não estava também tão aquecido, porque 2008, 2009 teve aquela recessão americana, 2013 era só 4 anos depois daquilo. Então, não tinha emprego para dar e vender. Entendi. Então, voleibol foi minha saída de escape e daí que eu embarquei. Em 2013, daí virei treinador de uma escola de divisão 1, de primeira divisão, e fui embora. Daí, de 2003, tive essa passagem no Brasil, e logo depois que acabou a Superliga B, eu voltei para Florianópolis, o time de Floripa estava se reestruturando para jogar mais um jazz, para voltar todo aquele ciclo normal. E nesse meio tempo eu tive a oportunidade de ganhar uma bolsa de estudos para fazer meu mestrado como auxiliar técnico, que tem muito que eles chamam aqui assim como você ganha uma bolsa para ser jogador, você também ganha uma bolsa de mestrado para ser auxiliar. E naquela época eu encontrei essa oportunidade. Então, aí que eu Legal. vim aí que eu fui para o Missouri, que eu fui como auxiliar técnico fazendo meu mestrado pago pela escola. Que E legal. Então, é, as duas passagens pelos Estados Unidos, sempre aliando estudo
E voleibol, a primeira foi jogando, terminou ali, e a segunda Sim. vou fazer um mestrado e ser auxiliar técnico. Que Sim, legal, cara. e daí o meu mestrado já foi uma coisa mais envolvida com esporte, administração esportiva e tal, e uma coisa muito Já mais foi pro outro alinhada. lado. Daí eu já Já vi foi pro qual outro que lado. lado que ia, daí eu já selecionei assim uma coisa mais específica e passei 2 anos na Missouri Western, que ela fica no lado oeste ali de Missouri, bem no meio do país. Cara, foi outra experiência ótima para mim, né? Consegui meu diploma de mestrado e nosso time foi campeão da nossa conferência no meu segundo ano e E hoje foi tu já tem o visto hoje? eu tô para conseguir meu green card agora. Já era para ter meu green card, mas por causa do Covid eu não tô com ele em mãos. Essa é a minha situação atual. Minha esposa, ela tem green card, ela conseguiu alguns anos atrás, ela é brasileira. E através dela, a gente se casou em 2017, através dela eu comecei o processo do meu, e já era para eu ter isso, mas o Covid atrasou as coisas. O pessoal está Mas, perguntando qual universidade do Missouri. Desculpa te cortar, que tem muito assunto. não, tudo bem, é Missouri Western State University. Oh, legal. E, e daí lá eu fiquei por 2 temporadas, meu mestrado era de 2 anos, e logo assim que eu acabei lá, eu, eu vim para Saint Mary's, essa universidade aqui, ó, Saint Mary's College, Que legal. que, Ah, que é, trocou a Nike agora, né? não, agora é Under Agora não Armour. é. Ah, trocou a Nike. Então, daí em 2018 eu vim para cá. E teve algumas razões porque eu vim para essa universidade. O nosso treinador, ele já foi para 4 Jogos Olímpicos com voleibol americano. Ele era auxiliar do grupo de 2008, que foi campeão. E então ele é um cara muito bem conectado e que, e que ele sabe muito o que ele está fazendo. E essa é a experiência que eu precisava. Eu queria treinar, auxiliar um treinador experiente, para eu poder sugar o máximo de conhecimento possível e poder me qualificar para eventualmente ir para um programa maior, ir para né, tudo que vem experiência, né, tudo que a experiência traz. E eu tô aqui desde 2008, então essa aqui seria a minha terceira temporada com o time, que inclusive tem um time de vôlei de areia. Então, quando um time está em temporada, o time indoor está em temporada, o vôlei de areia está na temporada, está off, né? Não tá? E daí vice-versa. Uhum. Então, com o time de vôlei de areia, eu não treino, até porque eu não tenho experiência com vôlei de areia, mas eu vou em tudo quanto é treino e observo bastante, e ajudo com treino e tal. Que E tem sido legal. outra oportunidade de aprendizado, né? Que legal. Essa oportunidade aqui na Saint Mary's me abriu várias portas, como passar uma semana assistindo treino de seleção americana e várias coisas bacanas que eu pude fazer nesses 3 anos aqui. Que legal. A galera tá comentando aqui dizendo que a tua esposa tá fiscalizando tua live aí. Não sei quem foi. Ela tá assistindo. Não sei quem foi aí. É, Mas Otávio, ela tá só cara, anotando as coisas. nós temos 10 minutos, cara. Eu ainda tenho que fazer o ataque e defesa, que é o Tá, nosso manda ver. bate-bola, jogo rápido. Cara, eu só queria saber assim, ó, rapidinho, como que é o voleibol nos Estados Unidos? É muito diferente do brasileiro? Cara, isso aqui dá pra fazer uma live só sobre isso. Mas vou te. Que nem eu falei antes, os Estados Unidos é um país muito grande. Muito grande. Tem treinador que usa caixote, treinador que faz coisa bem semelhante ao que a gente faz no Brasil. Cara, e tem treinador que é avesso ao uso de caixote. Para responder de uma maneira direta, eu acho que é diferente, bem diferente. Mais técnico ou mais físico? Mais técnico, bem mais técnico, bem mais técnico. Legal, É, legal. é muito mais. Assim, eu vou te falar, Matheus, é porque tem aquela tendência, tu já está num ambiente universitário. Então, por exemplo, quando eu estava na Georgetown, que era uma universidade muito difícil de se entrar por causa de notas, de precisar ter nota muito alta. Cara, as meninas eram crânios. Então, elas vinham com as perguntas técnicas que, assim, ó, desculpa, eu vou ter que responder isso para ti amanhã, que eu vou ter que pesquisar hoje à noite. Então, o pessoal já tem aquela didática de saber os porquês das coisas e como treinador tu tem que esmiuçar bem, sabe? Para poder passar tudo que você vai passar para os atletas. Ah, Cara,
perfeita a tua resposta. Uhum. Falou tudo, estudo. É, Nós temos aqui bastante. preguiça de estudar, nós temos preguiça de estudar, preguiça de ler. Isso aí para os atletas que estão assistindo, cara, acho que tu respondeu o que eu queria ouvir, Sim, né? sim, é Foi estudo. perfeito, foi perfeito, foi Sim, perfeito. sim, estatística, biomecânica e por aí vai. Que legal. Mas vamos lá agora. Ataque e defesa, jogo rápido. Eu mando a Uhum. pergunta, tu sem pensar muito já manda a resposta na Tá. lata para a gente fazer a nossa essa live que foi fantástica. Vamos lá. Melhor jogador de todos os tempos. Kart. Foi Não, unânime essa aí. não, não, mas não, eu vou te falar, assim, ó. Bom, é pra ser rápido, vai, kart. Não, agora vai, agora fala. Não, cara, eu tava pensando, pô, Giba, que é um cara que eu cresci assistindo, né? Mas, velho, o kart tem um ouro na areia e dois na quadra. E eu acho que isso aí foi o tie break da decisão ali. Pode ser, bem pensado, bem Sim, pensado. sim. O melhor central de todos os tempos. Gustavo. Qual a sua partida inesquecível? Ah, vai parecer que eu tô falando isso só porque é a live com o Itajaí, mas foi aquele jogo 3-2 contra Santo André, em casa, que a gente ganhou. Eu vou te falar Boa. os porquês, Matheus. Ah, primeiro, eu não achei que ia estar jogando voleibol de novo, eu tava. Eu tava jogando um nível muito bom, Superliga B, sabe? Cara, pô, pra eu arrastar meu pai pra assistir um jogo meu, minha mãe tá assistindo aí, ó, cara, eu falo, pai, eu não sei se tu vai me ver assistindo de novo, então vai pro ginásio, sabe? Aquele jogo, acho que eu fiz 22 ou 23 pontos, que para um central é bastante, né? Muito, muito. E, cara, e tava toda a minha família lá no ginásio, minha esposa, irmão, pai, mãe. Então foi muito legal, foi muito bacana. Cara, que Que nem eu legal, fiquei falei, feliz. que nem eu falei, as pessoas não, elas não têm a dimensão, quem tá de fora não tem dimensão. É um jogo, sabe? A gente é mais um jogo. Um jogo da Superliga B é importante, mas cara, para mim assim foi bem significativo, que nem eu falei, sabe? Que legal, eu até fiquei surpreso, a gente, tantos clubes que tu passou, quantas coisas tu jogou e esse jogo ser marcante pra ti, cara, fiquei Sim, feliz, fiquei sim, sim, sim. legal. Agora vamos lá, qual a tua derrota mais marcante? Acho que tem duas. A minha derrota no Universitário Americano na última temporada, a gente tinha um time que estava não tinha perdido em casa e a gente tinha uma torcida de 5 6 mil pessoas toda noite assistindo a gente. E a gente perdeu na primeira, segunda partida do playoff, num time que tinha Taylor, tinha uma galera muito boa, que era para ter ganho o campeonato nacional e o sonho morreu ali, sabe? A melhor característica de um grande central. Eu acho que é saber ler o jogo. O jogo e o levantador, especialmente. Saber o que está acontecendo, saber as prioridades, não necessariamente a parte física do central, do meio de rede, mas a leitura de jogo. Correto. O seu maior defeito. Cara, eu até estava discutindo isso com a minha esposa morando aí. Eu acho que é tentar agradar todo mundo. Isso aí, especialmente para um treinador. Cara, vida de treinador é conflito, tu lida com conflito. Quem é que vai Perfeito. começar a partida como levantador? Isso é um conflito, sabe? O teu atleta chega, por que ele ou ela tá jogando e eu não? Sabe? Outro tipo de conflito. Então essa é uma característica minha que eu estou tentando suprimir um pouco. Acho que até me ajudaria como treinador. Perfeito. A sua maior qualidade. Paciência. Seu treinador de referência. Acho que tu já respondeu. Ah, cara, assim, como brasileiro, Bernardinho, né, cara? Pra mim, assim, cara vencedor em tudo quanto é nível e naipe que ele joga e tá ganhando. Mas teve, cara, vou te falar que tem vários treinadores da minha passagem como atleta que eu vou pegando um pouco aqui e ali, sabe? Então, é uma resposta meio clichê, né, Matheus? Fala, Bernardinho, tá bom. Mas tem vários, Verdade. cara. Cara, aí no estado, para mim, o Zene, o Marcelo de Itajaí, até mesmo a galera vai falar aqui, o pessoal de 2005, o Mosca, o próprio Mosca, cara. O Pedro Castelli, que foi um cara que me impactou mais do que ele, talvez mais do que ele saiba,
E tem alguns treinadores americanos, o próprio Kart, cara, eu pude passar um tempo lá no ginásio da seleção americana, o cara é extremamente didático, e isso é uma coisa também que eu admiro nele. Que legal. Um sonho profissional. É poder ser um treinador de uma de um programa competitivo grande nos Estados Unidos, sabe? É um programa que lute por títulos e coisa assim. Legal. Cara, Uhum. antes da última pergunta, eu já queria te agradecer. Cara, foi incrível, foi fantástico. Não vi o tempo passar, porque a gente fica intertido aqui com as respostas. E, cara, Sim, muito sim. assunto bom, muita coisa legal, muita coisa produtiva para quem estava assistindo. Eu acho que foi, cara, foi formidável. E aí, a última pergunta que eu queria fazer, tu tem 3 minutos para Uhum. responder e já dar o teu encerramento. Cara, um conselho para quem quer ser um grande atleta de voleibol e encerra com o teu agradecimento, tá, Otávio? Muito obrigado, Sim, viu? sim. Pô, valeu, Matheus. Obrigado pela oportunidade aqui, cara. Velho, ser um grande atleta, um bom atleta de voleibol é estar disposto a aprender. Até se tu pegar os melhores atletas, cara, desde Giba, o Kart, o Ricardo, cara, não importa. Aposto que os caras estavam sempre aprendendo alguma coisa em cada treino. Sempre aprendendo alguma coisa em cada treino, sabe? Nunca chegar num platô, nunca chegar no teto, assim, achar que não tem mais como. Cara, e ser um estudante do esporte, né? Ser um estudante do esporte. Não precisar do treinador para te dizer, preciso ter mais umas repetições de saque depois do treino, sabe? Você tem que estar em controle do seu desenvolvimento. Acho que isso é uma coisa muito importante que às vezes os atletas, especialmente, esperam que o treinador entregue para eles assim, sabe, o, o ensinamento e que a coisa aconteça por mágica. Uma das características, até minhas e de atletas que eu gosto, é gostar de treinar. Porque, cara, na luta do treino diário, as luzes estão apagadas, não tem ninguém no ginásio que a galera deixa o sangue na quadra e que o progresso como atleta acontece. O jogo é o bônus do negócio. Jogar na frente das pessoas é consequência. Então, gostar de treino e querer ser um aprendiz do jogo, eu acho que é muito importante. Um, Legal. cara, eu queria te agradecer aí pelo espaço e eu raramente falo tanto de vôlei com amigos do Brasil, sabe? Até pela distância, às vezes é difícil, mas já te agradeço aqui a oportunidade desse bate-papo. Eu, eu que tenho que te agradecer. O cara tá lá nos Estados Unidos e vem aqui falar essa aula de voleibol aqui, essa aula de história, cara. Para. Eu que tenho que te agradecer, cara. Ó, meu irmão, muito obrigado mesmo, cara. Queria te agradecer do coração. Foi incrível, foi fantástico. Só tenho a te agradecer por tu ter vindo aqui, porque, que nem a gente fala, a gente dá a cara a tapa no treino todo dia. Agora tu dá a cara a tapa aqui pra vir falar pra uma galera que a gente às vezes nem sabe, muitas vezes não conhece, né, cara? Sim, É é. difícil, a gente sabe que é complicado. Mas queria te agradecer, tá? Deixar aqui o espaço, tem uns 30 segundinhos pra te despedir aí, agradecer os nossos comentários aqui. Cara, muito obrigado. Obrigado mesmo. Valeu, Matheus. Obrigado de novo pela oportunidade e vou estar ligado nas próximas lives aí com o pessoal de 2015, 2016. Vai vir. Semana que vem, se eu não me engano, é Jürgen. Ah, Jürgen, semana que show. vem vai ser com o Jürgen um pouquinho mais cedo, que vai ser direto do Catar. Então o fuso horário Ele já tá lá? já tá lá, vai ser outro fuso horário aí. Talvez a gente traga para mais cedo a nossa live para poder trocar uma ideia com ele. Show Valeu, de meu bola. querido. Valeu. Obrigado, viu? Fica com Um Deus. Até abraço, mais. Matheusão. Até mais. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Valeu.